Meu convidado de hoje é natural de Urutaí, mas fez sua vida em Ipameri. Sua profissão, ferroviário. Ele também se enveredou pelos caminhos da literatura. Já está com o seu segundo livro lançado. O primeiro foi em 2011, O Último Elo. E agora, recentemente, lançou o livro Fora de Marco. Senhoras e senhores, a partir de agora, com grande alegria que eu recebo aqui nos estúdios da TV Sudeste e do nosso podcast Pode Falar, ele, meu conterrâneo, a gente pode considerar assim, Elson Gonçalves. Tudo bem, Elson? Seja bem-vindo à TV Sudeste, uma alegria estar te recebendo aqui. Tudo bem? Bom dia, Návio. Agradecido demais pelo convite, né? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, né, para bater um papo com você, né? A gente já se conhece há vários anos, mas ainda não tivemos uma oportunidade de falar assim, tete a tete, né? É verdade. E é um prazer muito grande estar com você aqui, Návio. Pois é, e o Elson, ele me trouxe uma grata surpresa, porque ele não veio sozinho. Ele trouxe uma pessoa também muito especial e mais um escritor também na família, né? Faça as honras da casa. Eu vou deixar para você apresentar aí o Vitor Hugo com mais detalhes, Elson. Pois é, Návio, aproveitando aí a oportunidade, né? O Vitor Hugo é o meu neto, né? Filho da minha filha Juliana, quarta filha, né? Mãe do Hugo. E ele enveredou também por esse caminho, assim, meio na pressão, como ele mesmo fala, né? De livre e espontânea pressão. E no ano passado fez a publicação do seu primeiro livro, né? Que é um título um tanto quanto curioso, que é um conto de falhas, né? As desventuras de uma criança, de um pré-adolescente, né? Nome completo é Vitor Hugo? Vitor Hugo Gonçalves Carneiro. Tá, e nós vamos falar com o Vitor Hugo também hoje, Vitor. Você se prepara. Primeiro eu vou conversar com o seu avô aqui e depois você se prepara que nós temos algumas perguntas aqui reservadas para você também, viu? Fica tranquilo aí que já a gente vai estar passando o microfone para você para que você possa estar conversando com a gente também para falar sobre esse conto de falhas. Que livro que é esse? Já mostra ele para aquela câmera ali para o pessoal ver, ó. Aí, ó, tá aí o Vitor Hugo e o livro. Nós vamos estar conversando com ele sobre isso aí daqui a pouquinho. Mas vamos lá, o Elson, realmente, eu sou também de Ipameri, nós somos de lá, né? Você de Urutaí, mas fez sua vida realmente em Ipameri, né? E eu me lembro de você no estádio Durval Ferreira Franco como cronista ali em 1988, 1989. O rádio também é uma paixão, pode se considerar? Ô, Návio, eu sempre falo que eu nasci num povoado pequeno, né, Inajá, e ali eu só tive condições de estudar até o terceiro ano primário. Primário, não é... né? Mas a minha vida, e eu consegui desenvolver mais conhecimentos, principalmente através do rádio, que sempre fui aficionado por rádio, também por revistas, né, que a gente comprava, que os trens de passageiro da Estrada de Ferro Goiás tinham os jornaleiros. Então, através desse jornaleiro, você adquiria as revistas, principalmente a revista O Cruzeiro, que foi a revista de maior circulação nos anos 40, 50, até 60, né? Não sei se chegou aí até 70, mas a revista O Cruzeiro foi uma revista espetacular. E também pelo rádio, né? Principalmente ligado ao futebol, né? E na época a gente ouvia praticamente as rádios do Rio de Janeiro. Sim. Rádio Globo, Rádio Tupi, né? Estou falando aqui que não há problema, né, sobre isso, né? Então o rádio foi o meu grande professor, aprendi muito. Essa questão lá de Ipameri, eu fui assim, mais assim, porque Luiz Antônio, não sei se você lembra dele, claro, lembra, né? Eu ia te perguntar se você lembra quem era a equipe da Rádio Chavantes, que eu ia nominá-los aqui, mas você já citou o Luiz, tinha o Valdivino Inácio que narrava,
Justamente. O Luiz Antônio é que me convidou, ele era repórter de campo, sim, né? Exato. O Valdivino Inácio era o narrador. O Francisco de Assis também começou por ali também, naquela época ali, com a gente, né? Realmente, assim, você falar de futebol em rodinhas é fácil, mas no microfone é mais difícil, né? Mas mesmo assim eu nunca tive contrato com emissora nenhuma e fui depois na Fênix também, participei do programa lá por uns 10 anos, né? O rádio sempre foi minha paixão. É isso, eu fiz questão de fazer essa provocação aqui do nosso início de conversa, porque são as memórias, né, Elson? O que você traz, inclusive, nos seus livros, é isso. E eu, ainda menino ali, brincando no estádio Durval Ferreira Franco, eu lembro, curioso, querendo já mexer com rádio, eu lembro de você chegar na cabine, né? E o Elcio tem uma característica, eu acho que talvez é muito típica dos ferroviários, muito organizado, né? Você vê, você nem imaginava isso, né? Mas eu lembro de você chegar ali com o seu radinho, já com o seu fone, tudo certinho, tudo organizadinho. E isso ficou, né? E eu, apaixonado por rádio na época também, foi onde a gente vislumbrava alguma coisa. Eu nunca fiz esporte em rádio, de espécie alguma. A minha é uma comunicação mais social. Mas, assim, ficou, né? Porque eu prestava atenção em todos aqueles atores. Eu me lembro bem do Luiz Antônio, realmente, o trabalho que ele fez lá em Ipameri, né? Com ele tinha um Fusca e aí fazia anúncio de carro de som e também fazia os programas na rádio. Era um entusiasta, né? O Luiz é dessas pessoas que abraça, né, aquela causa que ele luta por ela, né? E na época inclusive transmitimos jogos lá do Serra Dourada. Cheguei no Serra Dourada para transmitir um jogo. Falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, né? Mas é isso. Mas você tem toda a razão, né? Agora, essa questão de organização, onde que eu falo também, quando assim, eu comecei a minha vida, graças a Deus, muito boa lá no povoado, mas a minha vida eu organizei ela mesmo no Exército. Né? Mas então, já que você agora sim, vamos começar a falar do Elson, que nasceu ali nesse povoado de Inajá. E aí conta pra gente então esse início e depois até a chegada em Ipameri e a chegada no Exército. Como é que foi? Não, é o seguinte, Návio, eu nasci assim, não é bem no povoado, é próximo à chácara que era da nossa família, da minha avó, que ainda nós temos ela lá ainda, né? E lá era mais próximo de Urutaí. Então, meu pai foi até Urutaí fazer o meu registro. Sim. Eu sou registrado em Urutaí. Porém, Urutaí era município de Ipameri à época. Sim. Urutaí era um distrito. Então, eu sou registrado em Urutaí, mas sou ipamerino. Isso nós estamos falando de 1947, né? Que eu sou de julho de 47 e no final do ano de 47, Urutaí foi emancipado. Né? Tá. Foi emancipado, que aí desmembrou, né? E tem outro fato também que não é o caso, mas em 1955, Campo Alegre também desmembrou de Ipameri. Isso. Campo Alegre, então, era Rudá, né? Rudá, e passou Campo Alegre em 55. Você vê o tamanho que era o município de Ipameri. E que tudo era de catalão, né? Também, isso aí, né? E de catalão também, né? Inclusive, parece que nesse livro aqui, Fora de Marca, a gente fala alguma coisa sobre isso também, do desmembramento, né? Do município de Ipameri, de catalão. Você fez sua vida ali, então, naquele povoado e depois acabou indo para Ipameri. Primeiro, em 1966, eu fui servir o Exército, né? Sim. E fiquei apenas o tempo normal, né, que a gente fala, 10 meses e 15 dias. Tirou o tempo. Tirei o tempo, né? Saí cabo, né? Eu saí apto a sargento, caso fosse convocado por algum guerra, né? Alguma coisa que sempre esperei que nunca acontecesse, voltaria como sargento. Mas então... Em 66? 66 e saí em 67. Eu entrei no dia 15 de julho de 66 e saí no dia 30 de maio de 67. Uma coisa que às vezes pelo hábito de falar, eu vejo, eu entrei no Exército e tal, e dei baixa em 60. Não, a baixa é quando o soldado morre.
Morre. Quando você sai, é licenciamento. Você foi licenciado. A gente escuta isso demais, né? Quando você deu baixa? A baixa é quando a pessoa morre, né? Então, eu fui licenciado em 30 de maio de 67 e voltando para Inajá, nenhuma perspectiva maior a não ser trabalhar na lavoura, como a gente trabalhava, e comecei na estação local estudar telegrafia, que a minha profissão primeira, sou telegrafista, né? Sim. E foi, a gente falava, mas praticar, né? Estudando, praticando. Em 1970 surgiu a oportunidade de, muito fala concurso, né? Mas a rede não era concurso, porque é uma empresa que se trabalha pelo regime seletista, era processo seletivo, né? Uhum. E logrei êxito, né, de ser aprovado, e no final de 1970 eu comecei minha vida na rede ferroviária. E aí foi até aposentar? Foi até aposentar, né? Eu comecei a trabalhar em Roncador, ali no entroncamento para Brasília. Esse fato aconteceu quando o 2º Batalhão Ferroviário entregou a linha de Roncador para Brasília. Houve esse processo seletivo para contratação de pessoal para trabalhar naquele, a gente fala trecho, né? Naquele trecho. Então, eu fiquei lá pouco tempo, felizmente, né? Porque a minha esposa era professora lá em Inajá, lá tinha o grupo escolar, então eu ficava na ida para lá e para cá. E logo, mês de agosto daquele ano, de 71 já, né? E eu voltei para Inajá e fiquei lá até o fechamento em definitivo da estação em 1977. Foi quando novamente o Batalhão Ferroviário entregou a linha nova, né, de Araguari até Roncador, né? Aí eu fiquei fechando a estação, fui para Ipameri. Em Ipameri eu fui o chefe da estação até 87. 87 também, por processo seletivo, eu fui à inspetoria de estações. Aí fui para Araguari, e de Araguari eu conheci toda a estrutura da SR2, que era essa nossa aqui, que inclusive passa para o Catalão, pertence à SR2, que é Superintendência Regional de Belo Horizonte, né? E de Araguari eu fiquei até 90, e em 90 o inspetor de Goiânia, que aí então já era senador Canedo, aposentou, e eu fui para lá e fiquei até aposentar em 96. Meio forçado, né? Meio forçado, porque com a questão não é privatização, a rede não foi privatizada, ela foi arrendada, né? Ela o patrimônio pertence à União. Então, houve uma certa pressão para que a gente tivesse tempo, né, de aposentar, para que fosse entregue mais enxuta possível em questão de funcionários. E como eu, como telegrafista, 25 anos, né, de trabalho, né, era o suficiente, dei entrada na aposentadoria em 96 e saí, encerrei meu ciclo na rede, mas a rede nunca saiu de mim. É verdade. Tanto que isso fica muito claro, né, fica muito evidente nos livros que você já publicou, né? O primeiro, esse que foi publicado lá em 2011, né? O Último Elo, que já traça ali um panorama exatamente dessa sua ligação com a rede ferroviária, com o trabalho de quem atua nessa área, né? E agora, mais recente, esse livro que me chamou muita atenção, que é Fora de Marco, onde você fala, né, de um acidente que aconteceu, e poucas pessoas sabem que aqui na região aconteceu algo com tamanha magnitude, e aqui muito próximo da gente, que foi em Urutaí, né? Nós vamos chegar nesse livro seu agora, Fora de Marco, mas antes, como é que foi a ideia de estar fazendo o Último Elo? Eram contos que você foi publicando e depois juntou tudo e fez o livro, né? O Último Elo, sim. São... Eram publicados aonde? Nos jornais? Não. Foi publicado no Popular, né? Tinha como é que é, Jornal do Campo, a coisa, né? Um conto que chama assim, Engata uma Primeira que Passa.
eu mandei para lá, eles acharam interessante e publicou. Mas foi sendo guardado, né? Aí depois a gente compilou tudo, né? São contos, assim, principalmente que a ideia minha, inclusive o título, O Último Elo, eu me considero o último elo da família, principalmente do lado da minha mãe, né? Principalmente do lado da minha mãe, que eu sou o último que conviveu ainda um pouquinho com a minha avó, que faleceu em 1952, né? E se eu não colocasse essas, não digo história, né? Esses fatos acontecidos em família, memórias. As memórias, os meus descendentes nunca iam saber de como nós vivemos num lugar chamado Inajá, como era a vida, tudo difícil, mas que era bom demais, né? E eu torno isso bem, bem palatável, assim, porque com todas as dificuldades, um lugar muito pequeno, mas a gente era muito feliz ali. Então, eu fui colocando. E além dos contos, assim, desses fatos de família, aqueles causos pitorescos que acontecem, assim, um segundo, e você cria uma história, né, ali, que são causos interessantes, né? Do cotidiano da época, né? Que eu tentei deixar... Porque, puxa vida, lá em Inajá tinha isso, lá em Inajá tinha isso, né? Era tudo muito simples, mas dá sempre uma boa história. É verdade. Eu, pequeno, ainda lembro de ver falar em Inajá. Eu achava curioso esse nome, Inajá. Eu sempre achei muito curioso esse nome. Agora, só para a gente situar aqui, o Elson, porque quando você fala de memórias, é muito interessante. Eu gosto sempre de dividir isso com a nossa audiência. A audiência é uma audiência pequena, mas é uma audiência qualificada, viu? Já vou te falar isso aqui. Em relação a esses lugares, quando você pega essa estação, no caso de Inajá, e aí eu fico vendo, eu passo muito aqui, às vezes vou em Anhanguera e passo ali, vejo aquela estação lá de Cumari, vou em Goiandira, vejo de Goiandira, né? De Pameri nem se fala. Cada cidade dessa girava em torno ali, a movimentação era em torno da estação, né? Porque é ali que chegavam as novidades, praticamente, que vinham dos grandes centros, tudo, né, que vinha de destino para essas localidades, vinha pela estação, né? Era uma vida que pulsava ali, né? Não, tudo dependia da estação. Depois de alguns tempos, tinha umas jardineiras que faziam o transporte de passageiros de Pires do Rio para Ipameri, e de Ipameri para Cristalina, no auge do garimpo de cristal, né? Então, tudo. Mas a ferrovia não era só transporte de pessoas. Todo tipo de carga chegava, que as pessoas precisavam despachar alguma coisa de lá para outro local. Também tudo pela ferrovia. Por exemplo, assim, pessoas que moravam em São Paulo, Rio, queria comunicar com a sua família, era o telegrama, né? O telegrama, às vezes atrasava um pouco, mas... É o que você fazia? Telegrama, né? Aí você fazia, colocava no trem, ele ia levar. Não, o telegrama é transmitido via telégrafo. Era lá, né? Era lá, toda a estação... Na estação, né? A estação era provida de um aparelho telegráfico. Eu achava que também tinha essa questão dos correios. Não, tinha também. Tinha também, né? Na época era DCT. Tinha um carro exclusivo lá, já Departamento de Correios e Telégrafos, né? Depois é que mudou a nomenclatura. E todas as correspondências eram chegadas por ali também. Isso, eu falo assim, a comunicação mais rápida, sim, um telegrama, uma coisa, era estação, por né? Telégrafo, né? E também as correspondências que chegavam para as fazendas, né, nos arredores, né? Tudo chegava por ali, as pessoas já iam lá, passavam na estação, tem alguma correspondência aí. Era o centro de convergência de tudo, era a estação ferroviária. E como é que isso acaba tudo assim, como acabou? Tem como explicar? É o progresso, né? Porque à medida que foi melhorando as estradas, né? Por exemplo, eu falo assim, muita gente fala, por que acabou os trens de passageiro? Por exemplo, um trem de passageiros, falando em termos de Ipameri para Goiânia, era 10 horas.
10 horas de viagem, né? Então, você ia por quê? Era o único meio que tinha, né? É. Assim que começou o ônibus, as pessoas já optaram por ônibus, que era mais rápido. Fazia metade do tempo. Né? Quando chegou os carros, você sai de Catalão e Palmeiras, você vai em Goiânia, faz o que é preciso e volta no mesmo dia, né? Sendo que por trem, com o nosso perfil, mas na Europa, nos Estados Unidos, tem muitos trens. Tem, mas lá os perfis da linha é diferente, praticamente desprovido de curvas acentuadas, né? É todo uma via permanente perfeita para desenvolvimento de trem em alta velocidade, enquanto aqui para nós não tem condição de um trem fazer uma alta velocidade, por isso as pessoas preferem, logicamente, o transporte rodoviário, né, que é mais rápido. Então, entende-se que foi algo, vamos dizer, natural, né, o que aconteceu em função do progresso e da evolução mesmo, né? Não tem como a gente fugir dessa máxima, né? Inclusive, aqui nesse livro, o Fora de Marco, eu vou só porque para gente... Eu falo muito, tem um tio meu, que eu menciono ele muito no meu primeiro livro, Antônio Pereira Machado, eu sempre saía com ele naqueles lugares daqueles perto lá de Inajá, buscar uma lenha com ele. Então tinha muitas estradas carreiras lá, sabe? Sim. Então ele me contava que, por exemplo, não era só da região, pessoas ali de Arizona, de outros locais, saíam com carros de bois daquela região, e quando a ferrovia chegou em Uberaba, né, que trazia os produtos manufaturados, essas coisas, esses carreiros iam até lá buscar sal, arame, tecidos, essas coisas, né? E como não tinha dinheiro, na época circulante, levava o quê? Tocinho, rapadura, pinga, essas coisas, eram escambo, forma, né, que eles falam, né? De troca, né? Então, você vê, né, naquela época, ainda no final do século XIX, que acontecia isso, era uma epopeia esse pessoal fazer essa viagem. Chegou o trem, já com as primeiras locomotivas a vapor, fazendo 25 km por hora, já foi um marco, né? Muito grande, né? Então, tudo é questão do progresso que vai chegando e não tem como você segurar uma coisa, mesmo que se você gosta, mas é uma coisa que já está sendo superada por outra que não tem como, né? É verdade, eu não sei como é que vai ser o Vitor Hugo para frente, assim, para o futuro, né? Se ele vai se encantar ou se apaixonar por essa história das ferrovias, dos trens de ferro, das estações. É algo que, a mim, eu com o tempo eu fui me encantando com isso, sabe? E aí acabou agora de vez, no ano passado, eu fui convidado pelo professor Laurindo, professor doutor Laurindo, da Universidade Federal de Catalão, para a gente produzir um filme. E aí o filme se chama Ecos do Passado. E nesse filme são 3 histórias. Que conta a história do bandeirantismo, depois da Missão Cruz e depois da chegada da ferrovia aqui na região em 1913. E aí eu que já gostava dessa ideia, né, dos trilhos de ferro, desses caminhos, das estações, e me apaixonei mais ainda, fiquei mais encantado ainda com o trem de ferro. E aí, assim, o Laurindo talvez nem saiba disso, mas hoje, ao ouvir o som da buzina do trem, aquilo já é algo que me toca, assim, sabe? E aí eu fico pensando, preparando para fazer a entrevista com o Elcio, eu fiquei pensando, se eu que não vivi aquilo já tenho esse sentimento, imagina você que vivenciou isso praticamente sua vida inteira. Como é que é hoje, quando você está lá na sua casa, ou você vem a Catalão, ou você vai a algum lugar e escuta ali aquele apito do trem de ferro, o que lhe bate o coração, Elson? Primeiro que eu lembro muito bem ainda das locomotivas a vapor, né, as famosas Maria Fumaça, né? Porque até no meu livro O Último Elo, sim, eu falo da primeira locomotiva diesel que passou aqui pela Estrada de Ferro Goiás, né? Foi em 1958, né?
Mas então a minha... Até 58 era as Maria Fumaça. Então. 58 Maria Fumaça. Mas, só que aí as diesel foram chegando devagar, porque não tinha como substituir todo o parque de tração. Elas foram chegando devagar e à medida que ia chegando, eles iam retirando as Maria Fumaça, né? E não foi de uma vez, né, que chegou. Mas então é o seguinte, o apito da Maria Fumaça é nostálgico demais, né? Sabe? É uma coisa que traz uma nostalgia, assim, te traz lembrança da família quando a gente viajava, né, de trem, né? E aquilo impregna, assim, totalmente na mente da gente, né? Aí veio as locomotivas diesel, né? E sendo as outras vai se afastando aos poucos, mas vem as primeiras locomotivas, tinha uma buzina de um tipo, a primeira locomotiva era da GE, depois da GM, né? E cada uma tinha um apito, mas aquilo fica na cabeça da gente. Você vê o tanto que é interessante, porque as minhas meninas, falo menina, né? Todo mundo casado, claro, né? Quando lá de casa escutava o apito do trem, olha o trem do papai, né? Agora os meninos, olha o trem do vovô, né? Sabe? Então é uma coisa que impregna no corpo e na alma da gente que não sai de jeito nenhum, sabe? E isso fala assim, mas você sofre com isso? Não, é um sofrimento gostoso que você sente. Tem que administrar assim, né? isso. Né? É muito bom, assim, nós vivemos aquele tempo, né? Viajar para Goiânia, tudo, assistir jogo do Vasco em Goiânia, eu fui várias vezes de trem, né? Eu sabia que o Elcio tinha algo diferente, era um ser iluminado e mais inteligente que muita gente. Agora está aí a explicação. Ó. Nós, né, vascaínos, temos essa característica, vamos dizer. Mas deixa eu falar um pouco sobre o Fora de Marco, porque esse acidente tem gente que deve estar esperando. Não vai falar sobre o livro. Está pronto desde 2020 esse livro e foi agora oficialmente lançado lá em Urutaí, agora no mês de maio, né? E do que se trata e como é que foi a história para colocar essa história nesse formato de livro, Elson? Pois é, o Návio. Eu morava muito próximo de Urutaí no dia do acontecimento, né? 30 de abril de 64, mas só que a gente ficava sabendo de notícias enviesadas, nada oficialmente. Sabia que foi uma coisa muito, um trágico acidente, né? E depois, em 1970, quando eu ingressei nos quadros da rede ferroviária, sim, muitos daqueles ferroviários que estavam no trem trabalhando, né, que a gente fala equipagem, eu trabalhei com eles. Inclusive, o prefeito de Anhanguera, o Marcelo, sei, o pai dele era um dos componentes do trem N2 que veio de Goiânia. Mesmo? Eu não sabia. Divino Silvestre de Paiva, é o pai do Marcelo de Paiva, que é o prefeito da Anhanguera. Mas então é o seguinte, eu sempre tive assim, falei, gente, isso aqui vai cair no esquecimento, mas foi deixando. E já 2018, por aí, mais ou menos, eu resolvi, falei, não, vou pôr isso Mas eu pensei assim, como eu vou contar essa história? Não tem como, porque a história é história, não é criada por mim, né? Aí o que eu fiz? Então, eu escrevi esse livro, uma história de ficção, sim, com realidade para me chegar no acidente, certo? Aí a história, eu falo tudo sobre a Estrada de Ferro Goiás, tem muitas coisas sobre ferrovias brasileiras, não é só, inclusive, essa história em si, né? Então eu falo tudo sobre isso e conto uma história, como era viajar de trem, essas coisas, tudo, né? Então, foi colocando aquilo. Aí o que eu pensei? Foi, não, eu vou chegar no acidente, como eu vou fazer? Não tem como eu inventar nada. Aí eu contei com a colaboração dos moradores de Urutaí que estavam no trem, viram o acidente in loco e aqueles que viram as consequências do acidente e me deram os depoimentos para que o pessoal tenha noção do que foi
realmente o pós-acidente lá, né? No caso, assim, as consequências. Então, foi isso. Eu contei com a colaboração dos ilustres urutaínos, né? Que me deu subsídio para mim complementar o serviço. Aí a questão, por exemplo, assim... O acidente em si mesmo, que é o que chama a atenção e que fica no imaginário de muitas pessoas, o que de fato realmente aconteceu para que o acidente acontecesse? Só fazendo assim uma menção, é o seguinte, esse livro ficou pronto em 2020. Ah, sim. Então, houve porque você sabe que a gente não vende livro, né? Se for viver disso, é custoso. Né? Então, houve a colaboração da Prefeitura de Ipameri na elaboração do livro, tudo. Então, em 2020, nós fizemos chamado um avant-première, quer dizer, um lançamento não oficial, porque a ideia, desde o início, que o lançamento seria em Urutaí, no local do acidente. Aí, logo veio a questão da Covid e foi protelando. E aí, agora, no final do mês de abril, a secretária de Cultura de Urutaí, a Ana, me ligou e falou assim, ô Elcio, tem um padre novo em Urutaí, padre Laudemir, ele esteve aqui na estação e conversando, querendo saber sobre a história de Urutaí. Aí falamos com ele sobre essa questão desse acidente, mas ele não sabia nada do livro, né? Uhum. Aí ele pegou, escutou a história e falou, não, então é o seguinte, vamos celebrar uma missa aqui em intenção das vítimas do acidente e também dos que escaparam, né? E a Ana me ligou de imediato, ô Elcio, ele vai fazer essa celebração aqui, você não quer aproveitar agora e fazer o lançamento? Aí eu entrei em contato com o padre, ele achou bom demais a ideia, tudo, então, aí no dia 6 foi feito o lançamento oficial em Urutaí, que o objetivo é Urutaí, né? Houve em primeiro momento em Ipameri, mas foi em Urutaí. Mas é o seguinte, esse livro Fora de Marco, ele conta a história de 2 trens de passageiros noturnos, né? Que na época todo trem tinha o seu prefixo, né? N1 é o que vinha de Araguari para Goiânia. N2 é que saía de Goiânia para Araguari. E nessa noite, já de 29 para 30 de abril, o trem de Goiânia, o chamado N2, chegou em Urutaí e para fazer o cruzamento com o N1 que estava vindo, no caso de Araguari, o de Goiânia e Araguari, no caso, né? E o normal para o cruzamento é o trem chegar na estação, o que chegar primeiro, entra-se no desvio. A gente fala desvio ou linha 2, mas no nosso linguajar mais usado, desvio. E ele entra no desvio para que o outro trem chega e vai embora e o outro também dá seguimento. Isso é uma coisa corriqueira, sempre aconteceu e toda a vida e continuou sendo feito desse jeito. Só que, infelizmente, em frente à estação de Urutaí tinha um vagão coletor. Coletor é o seguinte, aquele vagão que vinha com mercadorias, porque as bagagens iam nos trens de passageiro, que era rápido. E mercadorias mais pesadas vinham nos vagões coletor, né? Então, como chegou lá, não tinha como descarregar, você retira o vagão da composição, coloca ali no desvio, no outro dia descarrega e dá seguimento depois. E esse vagão estava parado, e como o trem que estava vindo já de um posto telegráfico, tinha lá próximo, que é a Pedreira do Palmital, eles ficaram com medo de fazer o engate do noturno nesse vagão e, por um azar, esse vagão não engatasse e, como é um declive, esse vagão poderia disparar. É uma coisa que eles fizeram em segurança, como era sempre orientado, feito, né? Então é o seguinte, aí o trem chegou e a locomotiva avançou até o vagão, só que a metade da composição ficou fora de marco. O que é o marco? O marco... É aquele ponto ali? É aquele ponto, é um gabarito aonde o último veículo tem que ficar rente ali
para que o outro trem passe livremente e não tenha problema. E como não teve como o trem adentrar totalmente, a metade ficou fora de marco, que dá o título ao livro. E o trem de Urutaí, que chegando lá em Urutaí, o N1, eu não entrei no mérito da questão de responsabilidade nem nada. O trem passou na estação em altíssima velocidade, né? Ele teria que ter parado, porque é o normal, ele tinha que parar. Primeiramente, para descida de passageiros e embarques de passageiros também. E ele passou direto. Passou direto, em questão de 100 e poucos metros, onde que estava o outro trem, ele veio se chocar violentamente com o trem que estava já parado. E aonde esse trem que estava parado, que estava o seu Divino Silvestre de Paiva, que é o pai do Marcelo, prefeito de Anhanguera. Ele faleceu ou não, né? Não. E quantos mortes teve? Como é que foi? Justamente. Ó, o ferroviário, o único ferroviário que morreu no acidente foi o manobrador. Ele estava lá, parado junto com a composição, esperando o trem chegar para o trem adentrar no desvio e ele fazer o chamado AMV, aparelho de mudança de via, para o outro trem sair. E a coisa foi tão rápida, ele com o lampião dando sinal para parar, mas não tinha como. Ali a gente não sabe o que estava acontecendo ali dentro da locomotiva, né? E ele ficou ali e morreu imprensado ali entre a locomotiva e os vagões. Então, foram, no local do acidente, faleceram apenas, felizmente, né, 8 pessoas. Pelo tamanho do acidente, eu acho que esse trem estava vazio. Agora, teve muitos acidentados que vieram para Catalão, Ipameri, Araguari, ainda tinha o Hospital da Estrada de Ferro Goiás, foi muita gente para Araguari. Pós-acidente, eu não tenho, não consegui como precisar e pesquisar se houve alguém que faleceu em consequência. Você não teve acesso à imprensa, noticiou isso na época? Mas, acho que sim, inclusive tem um depoimento aqui do Cleuber, lá de Urutaí, fala que a imprensa esteve lá, né? Mas acho que também eles só publicaram aquilo que foi no momento. O pós-acidente, eu acho que não teve. Não acompanharam, não, sabe? Mas então, é o seguinte, outro fator é o seguinte: só faleceram sexo masculino adulto. Nenhuma mulher, nenhuma criança. No local. Pós aí eu não sei te falar com precisão. Tá. Então agora que eu entendi, porque fora de marco, né? Tá aí a explicação, muito bem explicado, muito bem colocado aqui pelo Elson, já com o seu segundo livro. E é isso, Elson, a gente fica feliz em saber que existem pessoas preocupadas com a história, com as memórias e fazendo isso, né? Colocando isso no papel e deixando isso não só para as gerações da sua família, mas para a sociedade como um todo. E a minha alegria maior ainda porque não se restringe apenas a Ipameri, é o caso de Pires do Rio e a região como um todo. Da mesma forma que o Amin vem fazendo um trabalho importante aqui em Catalão. O Amin fez esse livro, já entrevistei ele aqui, esteve no podcast como você está participando com a gente. Ele não veio falar especificamente sobre esse livro, sobre o último que ele fez contando a história da medicina aqui em Catalão. Mas esse aqui de Mauá aos Dormentes de Catalão é também uma leitura obrigatória para quem quer entender o progresso, o desenvolvimento de uma cidade, de uma região que aconteceu por causa dos trilhos, com a chegada da ferrovia. Então, parabéns para o Naim. E também parabéns aqui para o Edmar César, que é lá de Araguari, né? Que é um estudioso, demorou mais de 10 anos para fazer esse livro aqui. Eu estou tendo uma informação, o Elcio me passou, que ele já está trabalhando na segunda edição. Estrada de Ferro de Goiás, as fitas de aço da integração. O Edmar faz um trabalho também muito importante lá. Você já deve ter visitado o museu dele lá? Já várias vezes. Lá tem alguns objetos lá que eu... É o único museu particular que existe, né? Que eu conheço é do Edmar. Inclusive, aí no livro do Edmar, né? Infelizmente, as pessoas que ele entrevistou à época, né?
A maioria já faleceu. Já faleceu. Né? Felizmente, o meu depoimento está aí, né? Pois é. Ainda, o né? seu está aqui também, né? Está, né? Não, o Elcio é uma das figuras assim que a gente conhece na região que se tornou uma referência quando o assunto é realmente essa questão das ferrovias. Não só ele como ferroviário, que fez a sua vida na ferrovia, na antiga Refesa, né, que se chamava Refesa, Rede Ferroviária Federal S.A. Rede, é isso aí, ó. Eu me lembro direitinho daquela logomarca da Refesa. Aquela. E eu também tenho alguns parentes que trabalharam, o caso ali do Valdir. Acho que o Valdir chegou a trabalhar, né, ali da Vila Domingues, não sei se foi o Valdir, mas enfim, eu tenho alguns parentes que até se aposentaram também, como ferroviários também. Mas enfim, Elcio, agora deixa eu falar um pouco, porque você como ferroviário deu sua contribuição para a Rede Ferroviária Federal S.A. e aí, como escritor, está dando uma contribuição para a sociedade. E que bom que você lançou a semente e já está dando fruto, porque o Vitor Hugo, que é o seu neto, acabou de lançar um livro agora recentemente. Deixa eu fazer só um adendo aqui. É o seguinte, essa questão lá de Urutaí, sim. Tem o Jair Júnior lá de Ipameri, ele é um aficionado em ciclismo e eles fazem um roteiro de Goiânia até Araguari, sempre margeando a linha antiga que a gente fala, né? Então, vem médicos, doutor Álvaro, pessoas conceituadas, tudo. E eu falando com o Jair, porque à época, quando era para ser lançado esse livro Urutaí, eu falei com o prefeito anterior que no local lá do acidente, eles fizessem um monumentozinho ali com a placa, né? Chamar a atenção daqui 30, 40 anos, alguém souber que ali houve. Então, o Jair encampou essa ideia, mas o vereador de Urutaí, Paulo Afonso, né? E agora... Esse mês passado, eles fizeram normalmente esse roteiro e inauguraram uma placa lá no local do acidente, na esplanada da estação de Urutaí. Eu queria fazer essa coisa porque o Jair Júnior é um entusiasta muito grande, né? E ficou marcado lá agora para a posteridade uma placa alusiva ao fato lá. Tá certo. Há algo mais que você colocou aí que é importante deixar, né, registrado aí a respeito do livro, né? Pode vir aonde encontrar o livro também, está disponível em Ipameri, em Urutaí. E o que você pode trazer de informação nesse sentido para quem tem interesse também está procurando e adquirindo mais informações? Bom, como eu te falei, né, esse primeiro livro meu aí, O Último Elo, foi acho que 1.500 exemplares, né? Nunca vendi um e mandei demais da conta. A pessoa, manda aí o Sedex, a coisa que eu vou te passar. Nunca cobrei nada de ninguém. Esse livro também é a mesma coisa, né? Sim. O meu telefone depois eu vou deixar com você. Claro. Quem quiser, só entrar em contato comigo. Eu tenho o maior prazer em mandar o livro, porque você faz uma coisa, não é para ficar guardada, né? Que tenha ressonância, né? É verdade. E quem quiser, eu ainda tenho o livro, é de graça, né? Se quiser, eu até posso deixar alguns aqui com você. Sim. Não hoje eu só trouxe 3 exemplares. Tá ótimo. Mas na próxima nosso encontro eu vou deixar mais com você. Claro. Eu falei que ia deixar porque dentro do meu carro eu tenho uma caixa de livro. Só que eu estou no carro da minha filha hoje. Tá, por isso é que aí veio o pensamento na hora. Não tá no outro carro. Mas eu vou deixar com você. Quem interessar, vir aqui. É o maior prazer que eu tenho em que a pessoa conheça essa história. Claro, aqui em Catalão eu mesmo conheço algumas pessoas aí que com certeza têm esse interesse e seguramente vai ser um presente tanto. É isso. Só também fazendo uma menção, né, você falando da questão da ferrovia, né? Você sabe que o grande incentivador da cultura catalana é o Cornélio Ramos, né? Que foi chefe da estação aqui, lá da Rede Mineira. Na época tinha Rede Mineira de Viação, Estrada de Ferro Goiás, que era
era distintas, né? E ele veio parar aqui em Catalão e tem uma obra muito vasta, né? Aqui, inclusive, o museu aqui leva seu nome, né? De Cornélio Ramos, que foi ferroviário também. Exato. Ele está no filme, inclusive. Nesse filme que nós lançamos, o filme é dividido em 3 capítulos. Nesse capítulo que fala, né, da ferrovia, as ferrovias, tem exatamente ali um momento dedicado exatamente para o seu Cornélio, que tive a oportunidade de conhecer ele. Tenho aqui em casa um livro autografado por ele, né? Estava passando um dia ali na rua Nassim Agel, estava lá sentado à tarde, eu criei coragem, entrei lá e conversei um pouco com ele. Ele falou, vem cá, vou te dar um livro. Autografou e me deu o livro. Do mesmo jeito que você vai fazer aqui hoje, o Vitor Hugo também. Ó. Infelizmente, eu não conheci ele pessoalmente. Quando eu vim na estação de Catalão a primeira vez, quem era o chefe da estação, que era o seu Ângelo. Conhecido aqui na cidade, demais. O seu Ângelo parece que era até expedicionário, né? A figura doce, né? Exatamente, Muito, muito bacana. E também o Edilson de Abreu, que ainda está aqui em Catalão. Eu estou falando dos mais antigos. Dos mais novos tem muitos aí. Muitos até se tornaram advogados, todos ferroviários, né? Mas falando especificamente dos mais antigos, é o Ângelo e o Edilson Sebastião também. Sebastião Teixeira também, me parece. O Éden Simões. É muita gente, né? Não existe um encontro... Eu estou falando assim, dos mais antigos. Sim. Falando em encontro, todo ano nós fazemos um encontro em Pires do Rio. Agora, dia 19, tem um encontro novamente de ferroviários em Pires do Rio, né? 19 de agosto, de julho. Agora, 19 de julho. De julho, tá aí, então. Então tá. E lá a gente faz o encontro, né? É muito bom, né? O povo todo velho, todo danado, mas todo vibrante. O importante é isso, né? Elcio, muito obrigado, então. Deixa eu falar um pouquinho aqui, que o Vitor Hugo já tá aqui ansioso. Vitor Hugo, são 12 anos de idade e já com o livro lançado. Cadê meu livro? Pega ali para mim. Você vai autografar ele para mim, rapaz. Já vamos começar assim autografando. Ó. Enquanto o Vitor Hugo vai autografando, e meu nome é Navio, viu? Seu pai era ferroviário, mas eu sou Navio. N-A-V-I-O. O Vitor Hugo lançou um livro de contos que ele fez aí há uns 2 anos atrás, um conto de falhas. Ele fez uma brincadeira, na verdade, está aí, ó, sendo filmado, autografando o livro para mim, ao vivo, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa influência, principalmente. Aí você vai contar para a gente, aí coloca aí direitinho, recebendo o apoio e as orientações do avô. 9, hoje é 9 estamos gravando em 9 de julho de 2025. Importantíssimo data, né? E não está na nossa cultura isso, né, Elsa? Assim, nós aqui do Ocidente não temos isso, né? Aqui. Muito obrigado. Agora corta para cá. Tá aqui, acabei de receber o livro. Ó, muito bem, obrigado, Alves. Um conto de falhas. Nunca foi sorte, sempre foi azar. Que história é essa? Da onde surgiu essa ideia, Vitor? Foi do nada. Do nada? Do nada eu pensei numa ideia e se eu juntasse todas as minhas histórias, contasse, só que de um jeito exagerado. Foi de repente, eu tive essa ideia. E aí eu tô vendo que tem uns desenhos aqui também, ó, assim, meio ilustrado aqui. Esses desenhos, como é que é? Foi você que fez ou alguém te ajudou? Fui eu que fiz todos, e aí depois só passou por cima no digital com a caneta. Ah, legal. E aí, antes da gente entrar no estúdio, pessoal, eu falava com o Vitor Hugo que é algo que às vezes assim, me chateia muito é essa pressão da sociedade, né? Você faz algo e, de repente, as pessoas estão logo querendo que você faça mais, né? Que você tá... E aí, você já está pensando no outro livro? Já está escrevendo algo também? Como é que está isso? Eu já comecei a escrever, como meu avô falou, por livre e espontânea pressão. Mas originalmente, eu pretendia demorar um pouquinho, só que agora eu estou tentando trabalhar mais cedo. Tá certo. Numa continuação. É isso aí, ó. E é legal, assim, o que eu vejo, né, Elson e o Vitor Hugo, é que, por mais que exista essa pressão, na hora que você termina, né, e que você vê o resultado,
eu fico pensando qual foi o seu sentimento na hora que você viu aquilo que você pensou concretizado assim e finalizado. Qual foi o seu sentimento? Eu pensei, eu não estava acreditando, não imaginava aquilo, nunca imaginei na minha vida isso acontecer e eu estava, tipo, sem imaginar que aquilo estava acontecendo. De verdade, eu... E o seu coração, como é que ficou? Ah... Transbordando de alegria? Sim. Pode se considerar assim? Pode. Pode? E o resultado do livro? Porque eu estou sabendo que o pessoal da escola gostou muito, né? Sim, eu vi muita gente que gostou. Originalmente eu não ia postar esse livro, como eu disse para você, publicar esse livro. E porque eu não achava que iria se encaixar as histórias num livro mesmo. Mas meu pai e minha mãe me ajudaram, eles me incentivaram e aí eu publiquei o livro. Pois é, e a escola também está adotando o livro para dividir para os outros colegas? Como é que está isso? A escola, a secretária lá da escola, que também é minha professora, quando ficou sabendo do livro, resolveu passar meio que uma atividade sobre o livro e sobre os alunos lerem o livro, né? E algumas perguntas, meio que uma pequena prova, assim, sobre o livro. Uhum. E aí, se o seu coração estava transbordando de alegria em só escrever o livro, eu fico imaginando como é que foi depois que a escola praticamente adotou o seu livro. Como é que foi? Assim, na hora que ela chegou para mim e falou, eu pensei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não sabia onde que eu enfiava a minha cabeça. Porque eu nunca pensei em tanta gente comprar um livro meu, assim. Eu queria mesmo que fosse algo só pra família, sabe? Sei. Mas ver o apoio de tanta gente me deixou, assim... Felizaço. Muito. É isso aí. Rapaz, eu tô feliz igual você, porque isso contagia a gente, viu? Leve para sempre esse encontro que nós estamos tendo aqui, que mesmo com essa pressão, a pressão, na verdade, ela vem por conta de um esforço que as pessoas que estão à sua volta querem que você faça, mas que vai ter um resultado ali na frente. Você não imaginava que o que você escreveu poderia virar um livro. Virou o livro. E do livro já virou outras coisas. E a vida da gente é assim, quando a gente faz com vontade, quando a gente faz com empenho e, acima de tudo, quando a gente faz com amor, o resultado é sempre bom. Então, parabéns, você está no caminho certo, viu? E obrigado, foi um prazer te receber aqui, tá? E o dia que eu fui fazer o agendamento para entrevistar o Elcio, ele falou, olha, se puder aí, a gente tem um outro escritor na família, se puder entrevistar. Aí quando eu fiquei sabendo que era você, eu falei, na hora, vamos embora. Foi um prazer ter te recebido. Tá, o que você falou é do Flick? Do Festival Literário, né? Sim. Pela segunda vez ele vai participar, né, como palestrante, né? E vai ser lá em Ipameri, né? Em Ipameri. Já tem a data já, você sabe? Geralmente é em setembro. Em setembro, né? Sempre é em setembro. Eu fiquei sabendo já. A minha sobrinha, você conhece ela, né? A Larissa, que é professora. O meu sobrinho, que é o Luiz Antônio também, que é inclusive seu professor, né? Sim. Só para mim aqui, ninguém vai saber. Viu? Fala só para mim. É um bom professor? É. É? Uhum. Se não fosse, você ia falar, eu tenho certeza disso, viu, Luiz Antônio? Então tá aprovado. Então tá bom, parabéns aí. São 2 sobrinhos que eu tenho o maior orgulho de ter, são referências para a nossa família, pelo que eles representam, né? O Luiz Antônio, que é professor de inglês nessa rede universitária, a própria Larissa também é professora da rede lá, e tem uns filhos maravilhosos. O Pedro, não sei se você conhece o Pedro, a Lana, são gente... A Lana eu conheço. Conhece? Pois é, nome de artista, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Vitor Hugo, mais uma vez, Vitor Hugo Gonçalves Carneiro, ele que lançou um conto de falhas. Vamos ver agora o que vai ser a próxima ideia do Vitor Hugo. Vamos ver. Quando você lançar, a TV Sudeste vai estar à sua inteira disposição para a gente falar sobre isso, tá bom? Foi um prazer, um abraço. Obrigado. Tá bom, deixa eu te cumprimentar aqui, ó. Valeu. Deixa eu voltar o microfone pro seu avô aqui agora para a gente despedir dele.
Aqui agora é o Elcio que vai autografar. O Neto já autografou. O Elcio, pode autografar aí, fica à vontade. Corta ali para o Elcio, isso, produção. Muito bem. E assim a gente vai encerrar esse nosso Pode Falar. O Elcio, teve bom que você fez algumas colocações aí que eu estava, né, já indo quase que para encerrar o programa, e você fez a intervenção e trazendo assuntos importantes, como é o caso desse marco que existe hoje lá na cidade de Urutaí, né? As pessoas hoje vão lá, vão ver, tem esse marco onde aconteceu esse acidente, que é uma referência, algo importante que aconteceu na cidade de Urutaí há muitos anos. E quer ter mais informações, é claro, como o Elcio fez questão de destacar aqui no livro, não é uma investigação, não é nada nesse sentido de apuração, mas é algo que registra um fato que marcou a cidade de Urutaí. Quando você colocou a data, eu já fiquei logo imaginando, né? Porque foi no dia 30 de abril de 1964, não é isso? Exato. E no dia 31 de abril de 1964, o Brasil mudou o seu regime, né? Foi quando os militares assumiram. Março, né? Março, né? 31 de março. 31 de março. Esse foi 30 de abril, né? Um mês depois. Um mês depois, né? Já estávamos, então, naquele ambiente ali, vamos dizer, no clima, assim, da mudança de governo, né? Sim, já é um mês, né? Eu não tenho certeza, porque primeiro quem assumiu foi o Ranieri Mazzilli, né? Que era o presidente da Câmara, né? Isso. Depois declararam a vacância do cargo. Que não era verdade, né? Agora eu não sei porque o se Jânio precisar. ainda estava no sul ainda. Eu não sei precisar, assim, se a eleição indireta, né, para eleger o Castelo Branco, se foi de imediato. Me falha a memória assim, mas não demorou muito, eu né? acho que foi no dia, foi 31 de março, né? Ali, 1º de abril, acho que já estava praticamente tudo configurado já. Mas, enfim, isso aí já é uma outra história. Aí é outra história. Mas eu só estou falando assim que pela cronologia, né? Sim. Que primeiro veio o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara, depois que houve a eleição indireta, que eu não sei precisar a data que o Castelo Branco assumiu. Mas não foi muito distante do fato. Eu, por mim, eu tenho que ir logo ali no dia 1º mesmo, porque já estava tudo organizado. Mas, enfim, é isso. Eu te agradeço pela presença, pela participação aqui conosco. É mais um capítulo da história de alguém que produz, de alguém que faz, de alguém que se preocupa com a história da sua cidade e, por consequência, da sociedade que nós registramos aqui na TV Sudeste. E teve alguma pergunta que não foi feita e que você gostaria de responder? Návio, à medida que você ia fazendo uma pergunta, surge um assunto paralelo, eu já complementava, já encaixei, né? De imediato, assim, não, eu acho que o que foi proposto, assim, que você perguntou, acho que fez um resumo de tudo que era para elucidação, esclarecimento, né, de um fato, né? Acho que foi tudo dentro do combinado. E foi muito bacana. Eu te agradeço demais, né, a repercussão que tem o seu programa, né, que como você fala, né, é um programa, não é para todos, mas sim para aqueles que gostam de um pouquinho de sabedoria, de cultura, né? E também, quem dizer, o entretenimento, porque uma boa entrevista é um entretenimento também, né? Sem dúvida. Te agradeço de coração por tudo aí. Só falando na questão da pressão, eu tenho que fazer uma menção. Até hoje, a mãe dele, quando tinha ali seus 4, 5 anos, eu pegava o violão, ela já corria, porque sabia que eu ia chamar ela para cantar alguma coisa, né? E eu fazia ela vir, né? E a primeira música que ela cantou, que eu falo que a minha primeira namorada virtual foi a Carmen Miranda, né? Carmen Miranda, que foi uma das grandes cantoras, que faleceu em 1955. Exato. Eu, com 8 anos, acompanhei toda a carreira final dela, né? Pela revista Cruzeiro, tudo. Então, aquela música tá aí, né? Eu fiz tudo para você gostar. Foi a primeira música que a mãe dela... Hoje a mãe dele canta, né, na igreja já há vários anos.
tem um coral, canta em casamento, tudo pela minha pressão. Vamos deixar claro, né, que existem alguns tipos de pressão, mas para sempre o bem, né? para o bem, como eu falei. Um pai não quer nada de mal para o filho, né? E você vai ensinar um filho a cantar, tocar um violão, escrever um livro, o que tem de ruim nisso, né? A resistência é normal, né? A resistência é normal. Eu também gosto muito de Carmen Miranda, a maior artista do século XX, né? Foi a Carmen Miranda. É impressionante o que a Carmen Miranda construiu e morrer tão jovem como ela morreu. Foi um fato, né? Eu tive a oportunidade de ler a biografia dela, escrita pelo Rui Castro. Vale a pena, fica essa recomendação aqui, porque a forma com que, para mim, um dos maiores biógrafos que tem no Brasil, chegado na Academia Brasileira de Letras, né? O Rui Castro, mas eu fico impressionado, você já deve ter lido também, né? Não sei, a biografia da Carmen Miranda, da mesma forma que ele escreveu a do Garrincha, né, Uma Estrela Solitária, mas me impressiona como é que ele se embrenha tanto na história do personagem e tem aquelas informações. No dia 27 de setembro de 1932, ela entrou na rua tal e gravou o disco tal em tal lugar. Impressionante. Você falando o Rui Castro, o Wagner de Curso, você conhece demais, né? O Wagner começou em Palmeirinha, numa rádio comunitária, e ele teve a ideia de criar um programa lá chamado Sexta Cultural. A gente só falava de cultura, né? E tinha uma advogada, tinha um médico e eu de intruso lá também. E a gente falando sobre Carmen Miranda, sobre tudo, né? Aí essa advogada falou assim que tinha muita vontade de ter o livro Chega de Saudade, do Rui Castro, né? Chega de Saudade. Fala sobre a Bossa Nova. Bossa Nova, né? Tudo. Aí eu lembro, na época, eu já cheguei lá em casa pela internet, ainda não tinha essa facilidade que tinha hoje, e fiz o pedido e presenteei ela. Hoje ela está lá no Rio Grande do Sul, com esse livro, Chega de Saudade, né, que eu presenteei ela, que assim coisa. Quando você entra no mundo cultural, é bom demais, você abre um universo muito grande. E é isso. Agora sim a gente encerra, então, a nossa entrevista, depois a gente vai trazer o Elson. Nem perguntei para ele, né, as referências literárias dele enquanto escritor, porque nós temos a literatura goiana, né? Você vai falar da literatura goiana, é indispensável você falar do livro do João Veiga, que é de Pameri, né? Que faz um retrato muito fiel da cultura da época ali, né? Eu acabei de ler esse livro agora, essa edição mais recente, um livro fundamental, né? E é o que o Vitor Hugo está fazendo, já escreveu o livro dele, mas é preciso ter essas referências todas, né? Primeiro, da onde você está. Quem que escreveu o livro lá na sua cidade? O seu pai já tem 2 livros, mas quem mais além do seu pai, né? Eu até, pelo fato que eu te falei, eu gostava muito de contos publicados na revista Cruzeiro. Você tinha o Rubem Braga, Aos Tragelos de Ataíde, né? Demais, que ele escrevia com o pseudônimo de Tristão de Ataíde, né? Isso. Mário de Moraes, né? O Fernando Sabino. Você está doido. E a qualidade desses Stanislau textos, né? Ponte Preta, né? Também gostei muito, assim, a questão do Guimarães Rosa também, sabe? O Grande Sertão Vereda, essas coisas. Então, nunca se li, talvez, um livro por completo, mas li os contos que era publicado por esses escritores, que foi a minha grande fonte que eu consegui saber alguma coisa que a gente nunca sabe nada, não sabe nada, né? Só vai morrer sem saber, né? Tudo. Olha, daria outro programa a gente falar sobre essas figuras, no caso do Aos Tragelos, do Rubem, como ele acabou de mencionar, o próprio Fernando Sabino, que é uma figura que eu particularmente gosto muito. Enfim, Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, você tá doido. Não vai acabar esse programa nunca aqui, mas fica para a próxima. Camilo então. Castelo Branco. A gente vai fazer um remake aqui para a gente falar sobre isso depois. Você volta, então, para a gente estar falando sobre isso. E você volta também, viu? Aí você já vai trazer uns livros também e você vai narrar uma poesia aqui, que é um outro gênero literário também. Agora me dá meu livro aqui que eu já vou guardar, vou ler, já preparar aqui para mim fazer a leitura. E a você, mais uma vez, o meu muito obrigado. Até o próximo Pode Falar. Hoje nós recebemos
o Elson Gonçalves, o Vitor Hugo Carneiro, os escritores de Ipameri nos honrando com a sua visita aqui. E a gente encerra assim essa edição do Pode Falar. Corta. Agora não. Aí, ó, os nossos convidados. Cadê o Vitor Hugo? Dá um tchau ali também, Vitor Hugo. Ali. Valeu, então. Muito obrigado a todos e até o próximo Pode Falar.